Me diz uma coisa, você tem vontade de conhecer mais a Deus? De aumentar a sua fé nele? Uma das maneiras que a gente tem, né, é lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia, meditando, orando, enfim, existem várias maneiras que a gente pode, sim, exercitar, aumentar o relacionamento com Deus. E ultimamente eu tenho sentido muito esse desejo. Um desejo de aumentar o meu relacionamento, de conhecer mais esse Deus, de conhecer o amor de Deus. E é por isso que eu criei esse canal, porque eu tenho, e é por isso uma das razões que eu criei esse canal, é porque eu tenho aprendido que a gente pode ser intencional também. A gente pode ser intencional com tudo que a gente faz, mas na verdade eu tenho aprendido que a gente pode também ser intencional na busca de Deus, na busca de nos relacionarmos com Ele de uma maneira mais profunda. Então é isso que eu quero dividir com vocês aqui. Não que eu tenha todas as respostas, mas, por exemplo, nesse vídeo, né, de hoje, eu quero compartilhar com vocês 5 lições que eu aprendi sobre Deus, sobre Jesus, sobre José e Maria. Lições que podem ajudar a gente, pelo menos tem ajudado a mim, a diminuir a ansiedade e até mesmo acabar com a ansiedade. E essas 5 lições, elas estão no primeiro capítulo de Mateus, nos versos 18 a 25. E eu quero te dar um contexto. E o contexto é a história de José e Maria, né? Eles estavam desposados. Algumas traduções dizem que eles estavam comprometidos. Era um compromisso igual o noivado, mas ele tinha um valor legal de casamento, embora eles ainda não vivessem juntos. E antes que eles se unissem em casamento, né, ela estava prometida a ele, ela ficou grávida pelo Espírito Santo. E diz que o José, como ele era um homem justo, diz a palavra que ele não queria difamar Maria e expô-la à desonra pública, então ele decidiu anular secretamente o casamento. E diz a história que enquanto ele pensava nisso, apareceu um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria como sua esposa, porque o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dele dos seus pecados. E a história termina dizendo que tudo isso aconteceu para que se cumprisse aquilo que o Senhor dissera. Essa profecia está em Isaías 7,14 e diz que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. E quando José acordou, diz que ele fez exatamente aquilo que o anjo do Senhor lhe havia ordenado fazer. E ele recebeu Maria como esposa. Contudo, diz que ele não teve relações sexuais com ela, até que ela deu à luz ao menino Jesus e José colocou o nome de Jesus. Então, a primeira lição que eu tirei dessa história foi a seguinte: José pensou em deixar Maria e Deus manda um anjo para falar com José. Olha só, Deus conhece os nossos pensamentos. Ele conhece as nossas preocupações. Então aqui mostra o caráter de Deus, de querer ajudar o ser humano. É claro que aqui envolvia Jesus e você pode dizer, mas é porque era Jesus. Mas não é, porque se a gente for ver outras histórias, você vai ver a mesma coisa. Você vai ver que Deus quer ajudar o ser humano em todas as coisas. E a gente não consegue esconder de Deus nem sequer um pensamento, nem sequer um desejo que a gente tenha. A gente pode até querer esconder de nós mesmos os próprios pensamentos e até mesmo sair correndo deles muitas vezes, né? Mas, e até fugir mesmo de alguma coisa. Mas a gente vê que Deus, ele estava ali e estava vendo as intenções de José. E estava vendo todo aquele cenário.
E é assim com a gente também, é assim com você. Deus vê todo o cenário. E Deus tinha uma missão para José. E Ele tem também uma missão para mim e uma missão para você. Será que você está fugindo da sua missão? Será que você está tentando fugir da sua missão ou dos seus próprios pensamentos? E Deus quer que você cumpra a sua missão. E Ele está ali por você e quer te ajudar a cumprir a missão que você tem, que Ele deu para você. A segunda lição que eu aprendi é que Deus manda um anjo para encorajar José e para revelar a José a missão dele. E qual que era a missão de José, gente? A missão de José era ser pai de Jesus, era educar Jesus, era ensinar, era sustentar, era acompanhar o desenvolvimento, a educação daquela criança, desse menino que seria o Salvador do mundo, até e acompanhar esse crescimento dela até que ele se tornasse adulto e cumprisse com a missão dele, que era a maior missão de toda a humanidade. E agora vai um recado para você que é pai e que às vezes você não sabe sua missão, está aí perdido. Saiba que a sua maior missão e responsabilidade quando você tem um filho, ou se você está esperando um filho ou filha, é educar essa criança, é dar para essa criança a sua presença física, emocional, espiritual, é preparar essa criança para que ela execute a missão dela um dia. E à medida que ela for crescendo, você ir acompanhando essa criança. Isso é a missão que Deus te deu. Você pode até ter outras missões, mas essa é a mais importante e a mais desafiadora. A terceira lição que eu aprendi é que o anjo disse para José que ele deveria colocar o nome naquela criança de Jesus, porque ele salvará o povo dele dos seus pecados. É o que diz o verso, né? Ele salvará. No caso, ele salvou o povo dele dos seus pecados. Naquela época, os nomes geralmente tinham um significado profundo, que muitas vezes tinha a ver com a missão, com o propósito daquela criança. E expressavam também esperança, expressavam uma esperança, uma verdade sobre Deus ou um propósito. No caso de Jesus, o seu nome já revelava a sua missão. E qual era a sua missão? Era salvar a humanidade dos seus pecados. Jesus no grego quer dizer Josué, que significa o Senhor salva. E a gente precisa degustar essa mensagem. Por quê? Porque nós temos um Salvador dos nossos pecados. Você tem um Salvador dos seus pecados. E isso é simplesmente muito profundo. Mas será que a gente tem vivido como quem tem um Salvador que já perdoou a gente? Ou será que a gente fica remoendo os nossos erros antigos? Ou será que a gente mesmo não se perdoa? Isso são reflexões para a gente pensar e para a gente conhecer esse Deus. E não para por aí. Aí vem a quarta lição, que os versos seguintes diz que o chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco. Eu acho incrível isso, porque Deus veio ao nosso encontro para realizar a nossa própria salvação. Isso é demais para minha cabeça. Eu acho isso incrível e a gente tem que parar para pensar nisso e degustar essa mensagem, porque é uma mensagem que traz esperança para a gente, traz calma, traz confiança. Imagina que Deus está com você, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que fez galáxias, o Deus que fez milhões e milhares de estrelas e que conhece cada uma pelo nome, o Deus que sabe quantos cabelos você tem na sua cabeça. Então, esse é o Deus que veio a esse mundo e que está comigo e que está com você. A grande pergunta é, eu estou com Ele?
Você está com ele? A quinta lição que eu tirei disso é que José acordou do sonho e obedeceu. Ele recebeu Maria como a sua esposa e não teve relações sexuais com ela até que o menino Jesus nasceu. E ele colocou o nome do menino de Jesus. Agora, pensa em uma pessoa obediente a Deus. Essa pessoa era José. Até agora, eu não me lembro de ter lido na Bíblia qualquer fala de José. Qualquer coisa que José tivesse expressado, qualquer coisa que José tivesse falado, eu não lembro de ter lido na Bíblia nenhuma fala de José. Eu procurei sobre isso, não encontrei, mas a obediência de José era invejável, porque ele não questionava, ele obedecia. E isso para mim é fantástico, porque quantas vezes a gente questiona, mas será que é assim? Será? Aí pede uma prova, isso, aquilo. Não que seja errado, não que seja certo ou errado você pedir uma prova de que é Deus que está falando com você. Eu mesma estou cansada de pedir provas a Deus, né? Ah, Senhor, será que é isso? Me mostra de verdade. Mas é isso que eu acho incrível em José, é que ele simplesmente obedecia. E a outra coisa é que a história faz questão de mencionar que ele não teve relações sexuais com Maria até que o menino nascesse. Ou seja, José obedeceu toda a orientação que Deus deu para ele. José escolheu obedecer. Isso é interessante também porque José primeiro acreditou. Ele acreditou na mensagem do anjo. E em seguida ele obedeceu aquilo que o anjo falou. Então primeiro ele recebe a mensagem, ele acredita na mensagem e depois ele age, ele obedece. Ou seja, a fé veio antes da obediência. Ele acreditou nas palavras e a sua confiança o levou a obedecer. A pergunta que fica para mim, né, para você, é o seguinte: eu acredito na Bíblia, no que a Bíblia diz a meu respeito, a seu respeito? Você acredita que nós somos filhos, que a gente é criado à imagem e semelhança de Deus? Se eu acredito, isso é um questionamento que eu faço para mim mesma. Se eu acredito, eu escolho obedecer. Então, se você pensar, por exemplo, que Deus te conhece ao ponto de saber tudo o que você pensa, que Ele se interessa por você nos mínimos detalhes, eu te pergunto, isso não te deixa mais tranquilo? Mais tranquila? A mim me deixa. A gente pode encarar os nossos pensamentos, a gente pode encarar as nossas próprias indecisões muitas vezes, os nossos próprios medos, que Deus está tomando conta de nós. Então a outra coisa que a gente aprendeu aqui, né, que eu aprendi nessas lições aqui, é que Deus tem uma missão para a gente. Você tem uma missão, eu tenho uma missão e Deus dá poder para a gente realizar a missão que nós temos aqui na Terra. O número 3 que eu falei é que Jesus é o Salvador dos nossos pecados. Portanto, viva como quem é salvo. E isso é uma coisa que eu tenho falado para mim também, todos os dias. Viva como quem é salvo, como quem é perdoado, é perdoada. O número 4, então, que a gente viu é que Deus está todo o tempo com você e comigo. Portanto, a gente pode contar com Ele o tempo todo. E o número 5 é que obedecer é uma escolha. Todos os dias não tem como continuar com o mesmo nível de ansiedade, porque agora a gente sabe, você sabe que a tua vida tem um propósito. Então, eu quero te incentivar a ler a Bíblia, a meditar, a orar com intenção. Que intenção? A intenção de conhecer melhor a Deus, de conhecer mais o nosso Pai, aquele que nos criou, de conhecer Jesus, o nosso Salvador, aquele que providenciou uma saída extraordinária para mim e para você, para toda a humanidade. Muitos de nós, eu não sei se é o seu caso, mas o meu foi. A gente aprendeu que ler a Bíblia é chato, que orar às vezes é maçante, que meditar é coisa de monge ou é coisa que você faz em nova era, não sei o quê. Mas isso tudo
é fruto de uma semente que o inimigo colocou na nossa mente, distorcendo a verdade, porque ele não tem interesse nenhum que a gente conheça o nosso Salvador. Então é muito importante que a gente saiba que orar é muito bom, é muito gostoso. Ler a Bíblia, meditar nela, meditar em Jesus, meditar nas coisas espirituais é muito bom e acalma a ansiedade. Isso é comprovadamente, cientificamente comprovado, que o nosso nível de estresse diminui quando a gente ora, quando a gente medita, quando a gente lê a Bíblia. Então, eu quero convidar você a repensar essas coisas que a gente construiu, de alguma maneira, foi construído na nossa mente, né? Como eu falei, de que as coisas espirituais nem sempre são legais, nem sempre são gostosas de fazer, mas a gente ser intencional. E sim, a gente pode escolher fazer com intenção. E é isso que eu quero convidar você, ter a intenção de buscar a Deus, de buscar conhecer a Deus, buscar conhecer Jesus através dessas coisas que eu falei, né? Da Bíblia, da oração, enfim. E se você observou mais alguma coisa nessa lição aí que eu falei da história de José e de Maria, de Jesus, de Deus, se você observou aí mais alguma coisa, escreve aqui nos comentários, porque eu vou amar ver e saber de mais coisas, tirar mais lições. Aproveita, se inscreve aqui no canal, dá um like, compartilha, comenta, porque assim essa mensagem vai chegar ao maior número de pessoas possível. E eu quero orar com você nessa tarde tão gostosa daqui desde Houston para você. A minha oração é que Deus abençoe você, que Deus abençoe a mim, para que a gente busque Ele com intenção, com intencionalidade, para que a gente ore com intencionalidade, para que a gente leia a Bíblia com intencionalidade, para que a gente medite, pense nesse Deus, pense que você é filho, que você é filha e que nada pode te separar, me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a minha oração, o meu pedido para você, que os anjos maus não tenham o poder de te separar de Deus, separar de Jesus, mas que a sua mente seja transformada pelo Espírito Santo, que a minha mente seja transformada e que a gente sinta prazer nas coisas espirituais e que a gente faça tudo com intenção. E se você quer cultivar uma mente intencional, esse é o canal. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!